Primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Bom, muitas pessoas elas são diagnosticadas com algum tipo de transtorno, não levado em consideração o ambiente em que essas pessoas vivem, tá? E elas são diagnosticadas com transtorno bipolar, borderline, principalmente as mulheres. Incrível, né? É como se elas tivessem com um tipo de diabetes, com problemas arteriais, não é mesmo? É como se elas tivessem com falta de química no cérebro ou nas sinapses, não é mesmo? Vocês já não ouviram falar isso? Pessoas que tomam algum tipo de medicamento? E eu, como psicóloga, preciso trazer isso porque a ciência não confirma, né? Qual é o ponto-chave? Não existe um tipo de exame de sangue ou de imagem que possa medir a serotonina ou a dopamina no seu cérebro. Você sabia disso? Não existe, tá? O que acontece? Como que médicos ou psicólogos se baseiam nisso? Apenas em anamneses, ou seja, nas entrevistas e na observação. Eles podem estar enganados? Podem, porque o ser humano ele projeta muito, ele espelha, né? Eles fazem um tipo de espelhamento em outras pessoas, né? E a sua vida real? Como é que ela fica, né? Então, eu vou começar por referências como a doutora Joan Moncrieff, que em 2022 ela foi uma das maiores pesquisadoras e ela fez um estudo na Molecular Psychiatry, provando que a teoria da falta de serotonina, né, é um mito, né? Que não há evidência de quem sofre tenha menos química no cérebro. Veja só, gente, né? Parte 2, o peso do ambiente é muito maior, né? O objetivo é de validar a dor do paciente, a reação do contexto. E isso, gente, eu acabei de fazer um curso com a Maria Homem, aquela psicanalista extremamente competente, né, no nosso contexto nacional. Então vamos lá. A crítica ao estresse ambiental. Muitas vezes a raiva ou oscilação do humor, muitos chamam de transtorno, né? Eu chamo de transtorno, na verdade, de resposta a uma sobrevivência. Por quê? Se você vive sobre um teto de outras pessoas, você não tem autonomia nenhuma, né? E aí o que ocorre? Você pode ter uma labilidade emocional, você fica reativa a esse ambiente. Isso é um modo de sobrevivência, né? Se você vive sob estresse e não tem autonomia, a pessoa ela fica o quê? Reativa, não é mesmo? Sem saber o dia de amanhã, seu cérebro entra em modo de hipervigilância. O eixo de H, seu corpo inunda o sistema de cortisol, né? Então, isso não é um defeito de fábrica, gente. Isso é um modo de sobrevivência. É o seu cérebro tentando proteger um ambiente que ele percebe perigoso, tá? A parte 3, que é o modelo canadense, que é o que os psiquiatras, né, que hoje em dia é utilizado, né? O que acontece? Não dá para usar a realidade brasileira. Por quê? Vamos lá. Muitos psiquiatras no Brasil seguem esses protocolos, como o CANM, né? Lá o suporte social é outro, né? Aqui eles tentam aplicar uma régua estrangeira para a nossa realidade. Outra coisa, o ciclo circadiano na pobreza. Falam que você precisa da higiene do sono. Gente, o exercício para regular o ciclo circadiano, mas como dormir em locais barulhentos ou perigosos? É fácil? Não, né? Como ter uma rotina quando se luta para sobreviver? Por exemplo, você mora num local onde a sua casa é meia parede com a do seu vizinho, que faz barulho, que liga a máquina de lavar de madrugada, né? Que tem gato miando, que tem uma série de coisas. E você se assusta com facilidade, né? Você consegue? Conta para mim, né? Que tem aquele vizinho que liga o rádio alto, ou então a máquina de lavar, meia-noite, 1 hora da manhã. É possível? Não é possível, tá? Então vamos lá.
Estou falando desse modelo, né? Além de tudo, o sistema que medicaliza a pobreza e o estresse social como se fossem doenças mentais. Eu já falei a semana passada sobre as mulheres que vivem no climatério, né? E não é levado em conta, né? Então, além desse estresse social, as pessoas, você tem que acordar cedo, você faz uma academia ou você caminha. Como você consegue fazer essas caminhadas? Olha, se você vive em um lugar que tem tiroteio, você não tem uma praça segura, você consegue fazer isso? Não, você não consegue, tá? A parte 4, que é a história oculta, anos 60 e 70, começo dos anos 80. O excesso diagnóstico tem um interesse econômico. E qual é esse interesse econômico? A indústria farmacêutica, gente, tá? Bom, a partir da década de 60 e 70, houve um interesse enorme em transformar problemas da vida em problemas químicos. Eu tenho referências bibliográficas para isso, tá? Por quê? Para vender medicamentos, como o pesquisador Robert Whittaker, tá? Começou a cronificar sofrimentos que seriam passageiros, né? E que poderiam ter apoio na mudança do meio em que essa pessoa estava vivendo, ok? Gente, com a mudança do meio em que essa pessoa estava vivendo, era mais fácil. Ele fez uma extensa pesquisa nisso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando isso começou a ocorrer, que essas pessoas se afastavam, acreditou-se que essas pessoas estavam. Não, essas pessoas não voltaram mais a trabalhar. Elas ficaram com doenças crônicas, coisa que não era necessário acontecer. Elas não voltaram mais para o ambiente profissional, tá? E muitas se suicidaram e aconteceram outros problemas, tá? Então, e tem o doutor José Vicente, que ele fala muito da psicoterapia, porque a neuroplasticidade é o único meio para a pessoa ficar boa, tá? Mas existem outros meios também, que não é amplamente divulgado no Brasil. A ciência, ela prova que o nosso cérebro se recupera através da neuroplasticidade, que é a psicoterapia. A neurociência está aí para comprovar isso, tá? A terapia devolve o direito da pessoa ter uma história, tá? A ciência prova que o nosso cérebro se recupera quando você conquista o seu espaço, a sua autonomia, e você é validado na sua dor. Não é o medicamento, tá? Muitos deles, e a doutora Moncrieff, ela, nessa pesquisa dela, ela mostra que placebos e medicamentos têm a mesma função, tá bom? E o diagnóstico não define a pessoa quem ela é. Não define. Muitas vezes o que chamam de transtorno é apenas a pessoa tentando ter a vida dela de volta. Pasmem vocês, quase 70% das pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno, na verdade, são erros médicos. Um bom psiquiatra deveria ser, antes de tudo, um bom clínico geral. O que eles falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, eles não conseguem, em seres vivos, fazer esse paralelo entre intestino e cérebro. Não conseguem. Não existem diagnósticos que possam fazer isso. Não, em seres vivos é impossível fazer isso, tá? Pasmem vocês, tá? E aí eu vou trazer para vocês essas referências que demonstram isso. E aí, se vocês quiserem se aprofundar, leiam, estudem, se aprofundem nisso. Porque assim, quando a gente começa a estudar, você percebe o equívoco de muitos médicos. Não, porque, olha, veja bem, você tem aí tudo, toda a sua química bagunçada. Não, eles não sabem, eles não conseguem ver isso. Muitos médicos não pedem sequer um exame de sangue para você. Então é muito lamentável isso, tá bom, gente? Fica aqui a minha dica.